Monique, seja bem-vinda. Pedir só para aproximar mais um pouquinho, puxar esse microfone para pertinho de você. Muito obrigado por ter aceito o convite para a gente falar um pouco sobre esse tema, que você tem um domínio muito grande, né? Faz atendimento sobre isso e orienta também as mamães. Seja bem-vinda, viu? Aqui é o nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, Tony, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. E boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Coisa boa. Que bom poder estar aqui para falar de algo tão importante, né? É verdade. O aleitamento materno, né? A amamentação, ela, vamos dizer assim, ela encanta, né? O leite materno já tem os benefícios e é considerado, né? O alimento perfeito, né? Isso. Que tem mais nutrientes, é o principal alimento que o bebezinho precisa nos seus primeiros dias ali de vida. E pra gente falar um pouquinho, essa campanha, por que do Dourado, né? Porque o mês de agosto é dedicado para isso, Monique. O mês de agosto foi um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde para trabalhar essa questão do aleitamento materno, assim como todos os meses se trabalha algum outro tema ou cuidado, se intensifica as orientações em relação a alguma patologia ou a alguma situação de saúde. A cor dourada foi escolhida principalmente pelo padrão ouro do alimento, que o leite materno é um alimento riquíssimo e essencial para os bebês, né? Em todos os sentidos, de crescimento, de desenvolvimento, que vai interferir não só no crescimento e desenvolvimento atual, mas futuro, inclusive na fase adulta, né? Na infância, na adolescência, na fase adulta. Reduzindo o risco de algumas doenças como diabetes, por exemplo. Não só para o bebê, mas também para a mãe. A mãe perde peso, reduz o risco de câncer de mama. Então, é algo essencial que a gente precisa incentivar. E tem mulheres que não conseguem amamentar justamente pela falta de conhecimento com o manejo da mama, como uma pega correta. Tem tudo para amamentar, mas às vezes por uma falta de uma informação mínima não consegue. O que a gente tem observado é que hoje em dia tá se abrindo muito mão, né, da questão da amamentação. Acho que na primeira dificuldade já existe um bloqueio. Também tem os fatores externos, né, que acabam desmotivando, seja até dentro da família, né? Sim. Se você puxar a fulana de tal da família, você não vai ter leite não, né? Então, assim, tem muito isso, né? Eu acho que você já pegou muitos casos de mulheres desacreditadas, né? Tem aquela vontade, né, de ter, porque existe um afeto, né, entre o bebê e a mãe naquele momento ali da amamentação. E quando você é desacreditada, fica complicado, né? Acho que você já recebeu casos assim, né? Sim, sempre. Amamentar não é algo que tá voltado ao instinto materno, né? A gente escuta muito assim, já faz parte do instinto materno a mulher amamentar, é algo muito natural. Faz parte desse processo do puerpério, do preparo da mama durante toda a gestação, para quando o bebê nascer, a mãe ofertar essa mama, né? Nutrir esse bebê com leite materno. Mas não é tão fácil assim. E aí, às vezes, a gente romantiza muito, fala que é algo muito lindo, realmente é muito bonito, é prazeroso, é um momento de aconchego, né? Da mãe e do bebê, de muito conforto e de proximidade, de vínculo materno com o seu bebê. Mas não é fácil. A maioria das mulheres tem alguma dificuldade para amamentar. E aí é onde a gente, como consultora, entra para auxiliar. Porque surgem as lesões, a gente precisa corrigir pega, a gente precisa tratar essas lesões. A gente precisa muitas vezes orientar a posição, a roupa, até a roupa que a gente coloca no bebê, devido aos reflexos que estão presentes pela fase em que ele se encontra, principalmente no primeiro mês de vida, interfere no aleitamento. Impede que o bebê procure de forma correta a mama. O estímulo que a gente faz para o bebê abrir a boca, a forma que a gente faz com que ele abra a boquinha para ser introduzido o mamilo, precisa de orientação, precisa ser feito da forma correta, senão pode interferir. Inserir já começar oferecendo bico artificial, como mamadeiras, como chupeta, pode causar confusão de bico, né? A confusão com o bebê. O bebezinho vai perceber que tem uma facilidade com a mamadeira e com a chupeta, né? E quando vê a dificuldade da mama, né, vai abrir o berreiro, como a gente costuma dizer, vai chorar bastante, porque não tá tendo a facilidade que encontrou ali, né? E vai recusar a mama, né? Porque achou algo muito mais fácil.
Então é uma fase muito difícil mesmo, que a gente precisa estar perto. E quando eu chego para atender uma mulher para fazer uma consultoria em amamentação, eu não converso só com ela, eu converso com ela, com o parceiro, com os familiares, porque ela precisa da rede de apoio, ela precisa de alguém que ofereça água, que ofereça alimento, que esteja para ajudar ela a colocar um bebê para arrotar, deixar o bebezinho lá na posição vertical por alguns minutos, para que a mãe também possa descansar, porque é cansativo, muito cansativo, gasta muita energia amamentar. Como você estava dizendo, inclusive amamentar emagrece, né? Vai causar o emagrecimento da mamãe, né? E em relação a alimentos, Monique, existe alimentos que estimulam, né? Ou ajuda, ou a questão das boas práticas, né? Uma alimentação equilibrada é o necessário para ter uma boa produção de leite, né? Ter realmente algo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a alimentação é um problema hoje na vida das pessoas, e que acabam não comendo, né? Os alimentos que realmente possam trazer bons nutrientes para o nosso corpo, né? Para a questão de quem está amamentando, né? É importante também esse equilíbrio na alimentação, o que ingerir, por exemplo. Sim. As pessoas têm mania de dizer que a mulher que amamenta, ela tem que comer muito. Isso não é verdade. Ela precisa comer no horário certo, na quantidade certa, e alimentos de qualidade, né? Menos alimentos industrializados, menos alimentos com corante, não exagerar no açúcar, nem no sal. Ela precisa ter uma dieta equilibrada, comer a cada 2-3 horas de forma saudável. Existem sim alimentos que ajudam na produção do leite, como por exemplo alguns chás. Fazer a misturinha do chá de erva doce, camomila e funcho ajuda muito ao aumentar a produção do leite, porque principalmente o funcho é um galactogogo natural que estimula a produção láctea. E é fácil de encontrar, né? Esses chás, né? Para fazer, né? É fácil de encontrar. E também a gente pode encontrar em cápsulas o funcho, que pode ser manipulado. Então faz a ingestão de 300 a 500 miligramas dia e estimula bastante a produção láctea. A mulher precisa aumentar um pouco as calorias da dieta, mas não precisa comer de forma abundante, assim, de forma exagerada. Mas precisa se alimentar bem e estar hidratada. Tomar no mínimo 2 litros de água por dia, né? Olha aí, ó, são dicas valiosas, viu? Uma coisa que é interessante, quando a mamãe tem lá, né, o bebezinho entra no período de puerpério, nos primeiros dias, eu já vi várias pessoas falarem sobre isso, né? Que o leite demora a descer, né? Usa esse termo, né? O pessoal usa esse termo. Isso tem alguma explicação para isso, né? Existe algum tipo de estímulo, né? Para que esse leite ele possa vir o quanto antes, né? Porque o bebê não vai estar esperando, não, ele quer mamar assim quando nasce, viu? Quando o bebê nasce, o estômago é bem pequenininho. Pode chegar entre 5 e 7 ml. Então, a produção do colostro, a natureza é perfeita, né? Então, o colostro, a gente muitas vezes fala assim, que é a primeira vacina do bebê. Porque é um líquido riquíssimo em tudo que o bebê precisa para aquele momento, principalmente para a questão da defesa, da imunidade. Então, é pouquinho e é suficiente para nutrir, para alimentar esse bebê. O leite geralmente só desce entre o 3º e 5º dia. Na verdade, começa uma mudança da coloração, esse colostro não fica tão puro, ele passa a ficar misto. E até os 30 dias a gente ainda tem colostro nesse leite. A gente ainda não tem esse leite totalmente puro, como se vê nos próximos meses, né? Posterior a 30 dias. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque cada fase do bebê, a cada semana, a cada 15 dias, a composição desse leite materno ele muda, porque ele vai seguindo a idade do bebê e vai atendendo às necessidades conforme esse bebê vai ganhando idade, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E a questão que você falou do estômago, né? É pequenininho, que recebe ali de 5 a 7 ml, mas ele vai expandindo, né? Vai dilatando, e aí o bebê vai necessitando de mais alimento, e
A natureza é perfeita, né? A produção ela vai aumentando conforme, né, o tempo. Hoje, o que é que o Ministério da Saúde preconiza e norteia, né, na questão da amamentação? É até 6 meses ainda? Continua esses 6 meses? Continua aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e sempre orientando estender, complementando até os 2 anos. Porque com 6 meses é muito importante trabalhar a questão da introdução alimentar. E como é importante pensar, planejar essa introdução, porque é ela que vai definir se o bebê vai conseguir se alimentar de forma adequada ou não. Tem bebês que têm recusa a alguns alimentos e aí muitas vezes é pela forma que esse alimento foi oferecido, foi como ele foi oferecido, qual momento ele foi oferecido. E aí tem muita mãe que fica preocupada. Meu bebê, ele é seletivo. Na verdade, não é. Quando a gente vai avaliar, foi a forma que foi feita essa introdução alimentar e causou resistência ao bebê em aceitar alguns alimentos. Mas existem técnicas que a gente utiliza que auxilia o paladar do bebê a começar a aceitar esses alimentos. Então, fica todo mundo preocupado, né? Não come isso. Será que tem autismo? Eu escuto muito isso, né? Será que tem autismo? Não significa que seu bebê tem um risco de autismo. Vamos ver como é a história, como foi a introdução alimentar, como você foi orientada a começar a alimentar o seu bebê. Porque a gente não começa assim, completou 6 meses, eu vou fazer o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche, o jantar. Você vai colocando alguns alimentos ali, né, de forma gradativa, né? Quais são os principais alimentos que a gente pode ir oferecendo e vai mantendo a mama. Na primeira semana a gente começa com o lanchinho da manhã. Na segunda semana a gente faz lanche da manhã e almoço, ou vai fazendo lanche da manhã e lanche da tarde. Quais essas frutas que a gente vai começar a oferecer? E a hora do aleitamento? É toda hora. Até quando entra na questão da introdução alimentar, mesmo ela já estando bem estabelecida, se a mãe conseguir manter esse aleitamento materno até os 2 anos, é o essencial. E aí, comeu, almoçou e quer mamar, deixa mamar, não tem hora. Né? A gente, é um complemento. Então, é muito importante porque as crianças que mamam, quanto mais tempo elas mamam, elas reduz o risco de desenvolver anemia, obesidade, tem uma imunidade muito melhor, elas gripam menos, elas são mais saudáveis, né? O leite materno é perfeito. Inclusive, nesse período aí de até 6 meses, nem água o bebê bebe, né? Porque o leite já faz tem tudo isso, né? Mantém também a criança hidratada, né? Então não vai precisar da água. Geralmente quando, enfim, por algum problema foi introduzida aí a questão da fórmula, né? Que são as latas de leite, e aí sim precisa, né? Da água, né? Da água o bebezinho, justamente por conta dessas fórmulas, né? Sim. Que mesmo com todos aquelas vitaminas, com tudo, não chega ainda o padrão de qualidade do leite. O padrão ouro, né? Do leite materno, né? Isso é muito bom, muito, muito importante isso. Então, as mães terem essa consciência, né? Você faz um trabalho também, Monique, em relação ao bem-estar das mamas, né? Por exemplo, você tem um trabalho com laser, né? Para também estimular, porque tem muitas mães que o bebezinho deu uma pega meio forte aqui, né? Acontece também de fissuras, né? No mamilo e tudo mais. Você faz também esse trabalho, né? Também. Acontece as fissuras, que é muito comum nos primeiros dias, e aí quanto antes a gente começa o protocolo, melhor o resultado e mais rápido, né? Mas pode acontecer de desenvolver fissuras e até mesmo úlceras, né? Abrir aquele ferimento maior no mamilo. Ou até mesmo perder, tem mulheres que insistem e não tratam o quanto antes e pode perder até parte desse mamilo, é muito doloroso. Eu recebo pacientes que eu atendo de forma tardia, eu recebo muitas vezes assim, eu estava amamentando e estava escorrendo sangue na boca do meu bebê. E eu estava mordendo uma fralda, é muito comum isso. Então, a gente precisa começar a trabalhar a questão da amamentação desde a gestação, para não acontecer da mulher ter que passar por um sofrimento como esse, né? E pode sim ser amenizado. Os cuidados da mama começam logo na gestação ao não aplicar nada. É muito comum ver prescrição ou já chegar no domicílio e ver as mães com pomadas, né?
como a Milá, que é a mais famosa. E não precisa, não se usa mais. Há muito tempo já não faz uso de nenhuma pomada, principalmente pomada que hidrate muito o mamilo. Então, a partir da gestação, a mulher vai tomar banho e nem o sabonete ela passa no mamilo. Ela não passa hidratante, ela não passa óleo, ela não passa nada. Simplesmente vai tomar o banho e o que vai higienizar a areola e o mamilo dela, boa parte da mama, a parte mais central da mama, é apenas a água. Isso é uma forma da gente mantém-se hidratado o mamilo, porque é natural, mas diminui o risco de lesões. Então, se ela usa essa pomada na hora que ela vai botar o bebê para mamar, a boca escorrega e sai da pega correta. E o mamilo está tão fino e hidratado que ele lesiona muito mais rápido. Então, não se utiliza nada, é o primeiro preparo. E para ter uma amamentação de sucesso, a mulher precisa aprender a massagear essa mama, a preparar essa mama antes de oferecer para o bebê. E aí a gente entra com o laser até de forma preventiva. O que pode acontecer? Nas primeiras mamadas, a gente já começar na primeira mamada, mostrando como é a posição correta, como ela deve estimular esse bebê a abrir a boca, a buscar essa mama e como ela vai introduzir esse mamilo na boca do bebê, para que já vá reduzindo os riscos de lesões, porque quando abre alguma lesão é algo muito doloroso. Eu imagino, tem muitas mulheres que sofrem, né, com essa questão, mas são dicas valiosas, né? E deixa eu aproveitar aqui, né, no YouTube já tem algumas pessoas, né? Tem aqui meu amigo e irmão Felipe, né? Falando aqui, olha, o que é fundamental para a amamentação, né? Tá aqui Matheus Barbosa, né? O que é que a gestante precisa fazer para se preparar para a amamentação? É boa, né? Eu vou pedir aqui até para a Monique falar sobre isso, né? O Jair Flávio, né? Doutor Jair Flávio Lima, né? Um forte abraço para ele, meu irmãozinho também. Matheus Barbosa está parabenizando aí pelo trabalho. Carla Campos também tá por aqui. Um abraço para Carla, né? A Josi Melo, parabéns por essa entrevista. Monique é um excelente profissional. Josi também acho que trabalha lá no Eduardo Campos, né? A Josi é nosso ouvinte fiel aqui de todos os dias, viu? O Gabriel Silva chegou agora, né? Excelente profissional, tá salvando a amamentação da minha filha, né? E o bem-estar da minha esposa, né? Muito importante isso que você falou, que não há quando você chega, né? A conversa sua não é só com a mamãe, não, é com o papai também, né? Que tem que ajudar a estimular. Agora só não vá fazer como uns colegas meus ali, que se eu vou comprar, acho que já deve ter chegado para você essas coisas de mito, né? É verdade ou mito, né? Em relação a caldo de cana, né? Tomar caldo de cana que estimula, rapadura preta. Só doce para estimular tomar água, né? Vamos só exagerar, não pode. Exatamente, né? Mas olha, uma pergunta interessante foi essa, né? O que a gestante precisa fazer para se preparar para a amamentação? Acho que é um questionamento bem interessante, foi colocado aqui pelo Matheus Barbosa. Durante a gestação, ela não vai usar nada. Não estimula mamilo, porque pode levar a contração uterina, então pode ter um parto prematuro. Então, é simplesmente não hidratar a mama, não aplicar nenhum produto no mamilo e na areola, não utilizar sabonete, passar a gestação inteira higienizando a areola e o mamilo apenas com água. Olha. Nada de hidratação. Tá vendo aí, gente? Nada de passar esponja, porque tem gente que acontece muito, diz, vou passar esponja para fazer algumas escoriações e esse mamilo cicatrizar e ficar mais rígido. Não precisa, não existe isso. Que bacana, tá vendo? Orientações importantíssimas, né? E claro, você que tá nos ouvindo, tá gestante, são dicas valiosas, né? E você que já também, já teve o bebezinho, tá nesse período de amamentação, são dicas também valiosas. E claro, essa história, né? Dizer que a gente escuta muita coisa, né? Que não tá embasado e muitas vezes atrapalha, né? Que é o leite que tá dando cólica no bebê, o seu leite é ruim, que tá dando, o bebezinho tá sentindo cólica, não é o leite, não é suficiente pro bebê. Sim. Já tem isso também, né? Isso. Então assim, corra dessas, vamos dizer assim, dessas informações que vão te atrapalhar no teu psicológico, né? Porque também tem isso, né? A questão psicológica da mamãe, ela contribui muito, né? Quando ela recebe essa carga, né, de informações, só de informações negativas, prejudica também, né, Monique? Prejudica.
existem situações que a gente vai precisar entrar com uma fórmula para descansar a mama. Quando a mama está muito lesionada, quando a gente tem uma úlcera vai precisar grande, fazer o tratamento, vai precisar obviamente, fazer né? o tratamento. Então a gente vai intercalando, né? Estuda o caso daquela paciente e monta uma estratégia de cuidado. E aí, às vezes é necessário em alguns horários introduzir a fórmula. E a gente vai tentando o máximo evitar o bico artificial. Vai pro copinho, vai pra sonda. E aí a gente vai introduzindo aos poucos para não deixar a criança com fome e tratar o mamilo da mãe. Porque quando trata, ela vai ofertar abundantemente, né? Isso mesmo. E o laser entra não só nessa parte da cicatrização. A gente tem protocolo de redução de dor, de cicatrizar realmente as lesões, de estimular a produção ou de até mesmo fazer o bloqueio da produção do leite. A gente consegue fazer tudo isso com o laser. Que bacana, né? Então, isso é muito importante. Monique, minha querida, queria lhe agradecer demais pela disponibilidade, né? Hoje foi um dia bem corrido para Monique, mas deu tempo dela chegar, né? Disse, olha, eu preciso ir lá porque são informações importantes e a gente abre esse mês de agosto já falando sobre o agosto dourado. Então, se você tiver mais curiosidades, Monique tem um Instagram repleto com informações sobre isso que ela vai deixar agora e lhe agradecer de antemão, né? Pela vinda, se disponibilizando a passar nessas informações para as mamães, né, para as que estão gestantes agora, né, que vão ter seu bebezinho. Então, fica de olho nessas dicas e gruda no Instagram dela, viu? Tem muita coisa bacana. Fica à vontade para divulgar, viu, Monique? Obrigada, Tony. Só agradecer, é um prazer sempre estar aqui e estou à disposição sempre. Muito bem. O Instagram é o Monique Moura. Monique Moura, @Monique Moura. O Monique é com Q-U-E, viu? Não tem outra outra letra não, é normal mesmo, viu, gente? Monique, obrigado mais uma vez, viu? E parabéns pela sua conquista também, viu? Né? A futura médica, viu, gente? Passou no vestibular, né? Então, é enfermeira já com toda essa especialidade, com toda essa bagagem, com certeza será também uma grande profissional, né? Será uma grande médica também, viu? Parabéns a você. Não sei se era segredo, mas já contei. Já todo mundo já sabe, né? Tá vendo aí, Felipe? Você agora tem uma doutora, vai ter uma doutora em casa agora, uma doutora médica, né? Obrigada. Doutora ela já é. Obrigado, viu? E parabéns pela conquista, viu? Muito parabéns. Obrigada.